Olá, dileto aluno, dileta aluna de Química do primeiro ano do ensino médio. Nós estamos aqui com a segunda aula sobre estrutura da matéria. Do que as coisas são feitas. No vídeo anterior nós vimos ali as ideias, dos filósofos gregos. E nós vimos que a ideia de dois deles ficou no esquecimento. A ideia de Leucipo e Demócrito, que tinham tido a ideia de que tudo era formado por partículas, que eles denominaram de átomo, que significa indivisível. Essa ideia não teve o apoio de filósofos famosos como Platão e Aristóteles, por isso ficou no esquecimento. Até o final do século XVIII, quando surge a ciência, quando nasce a ciência. Final do século XVIII, nós já tínhamos muita coisa acontecendo. Um dos cientistas mais famosos do início desse movimento aí, do nascimento da química, da transformação de alquimia para química, sem dúvida nenhuma foi Lavoisier. Lavoisier, ele introduziu nos seus experimentos pela primeira vez a balança. E ao medir a massa antes das transformações e depois das transformações químicas, ele percebeu que a matéria não era alterada, a massa, E aí ele até formulou a lei de Lavoisier, que nós vamos verificar aí quando estudarmos as leis ponderais no segundo ano do ensino médio, que na natureza uma transformação não é capaz de destruir a matéria e nem de criar a matéria. Tem aí uma frase atribuída a Lavoisier, sabe-se, no entanto, que não foi ele que disse, mas que diz assim: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por quê? Porque Lavoisier fazia o experimento, media a massa antes e media a massa depois, e não importa o que ele fizesse, se ele aquecia, se ele resfriava, se o material evaporava, se o material mudava de cor, a massa, se o experimento fosse feito em ambiente fechado, que não permitisse nada entrar e nem nada sair do sistema, a massa permanecia a mesma, tá bom? Muito bem. De posse das informações resultantes dos experimentos de Lavoisier, o professor John Dalton, aí no início do século XIX, ele propôs, para tentar explicar os resultados de Lavoisier e também o comportamento dos gases, que inclusive ele estudava, ele propôs um modelo atômico. Ele resgatou a ideia dos filósofos gregos Leucipo e Demócrito, que tinha ficado no esquecimento desde o quinto século antes de Cristo. Ele resgatou essa ideia. Então, Dalton, para explicar o comportamento dos gases e também para explicar o resultado das transformações químicas estudadas por Lavoisier, ele propôs que tudo que existia era formado por bolinhas. Bolinhas semelhantes a bolas de bilhar. Essas bolinhas seriam maciças, indivisíveis e também indestrutíveis. Por que indestrutíveis? Porque era o que tinha mostrado os ensaios, os estudos feitos por Lavoisier. Não importava o que ele fizesse com a matéria, ele não conseguia destruir a matéria, ou seja, a massa não mudava, tá certo? 2 gramas antes ia dar 2 gramas depois do experimento, tá bom? Então, quais eram as características do átomo de Dalton? O átomo era maciço, era indivisível e indestrutível, tá bom? E aí, os elementos químicos seriam formados por bolinhas. Então, o oxigênio seria um tipo de bolinha, o hidrogênio outro tipo de bolinha, o ferro outro tipo de bolinha, O que variava? O tamanho, a massa e as propriedades dessas bolinhas, Cada elemento seria, então, uma bolinha diferente, tá certo? E a união dessas bolinhas produziriam os compostos químicos. Vejam que a ideia de Dalton para a química, as ideias de Dalton para a química foram muito importantes.
Até hoje, quando nós usamos esses modelos, né? E aqui eu quero parar um pouquinho para explicar o que é um modelo, né? Um modelo, veja bem, explicar a molécula de água não é uma coisa banal, porque a gente não consegue ver a molécula de água, né? Então, a gente poderia dizer que a molécula de água é um sistema complexo, é algo complexo, difícil de ser explicado. Não dá para explicar assim facilmente. Então, para explicar a molécula de água, eu uso um recurso que é uma explicação simplificada. Esta explicação simplificada é um modelo, tá certo? Então, quando a gente fala de modelo de Dalton, né, o modelo atômico de Dalton, ora, o átomo não é uma coisa simples, o átomo é um sistema complexo. Explicar esse sistema complexo de forma facilitada, isso significa um modelo, né? Quando esse modelo é resultante de experiências realizadas em laboratórios, controladas e tal, a gente diz que esse modelo é um modelo científico. Que foi o caso do modelo de Dalton, que ele veio baseado nos experimentos realizados por Thomson, né? Aliás, por Lavoisier, né? Realizados por Lavoisier e outros cientistas, incluindo ele próprio, tá certo? Então vejam, quando nós utilizamos essas bolinhas para representar a molécula de água, nós estamos usando o modelo atômico de Dalton até hoje. Você vai estudar os gases num conteúdo de física chamado Estudo dos Gases. E quando você estiver estudando os gases, você vai se apropriar novamente dessa ideia de Dalton, né? De que as partículas, né? As bolinhas formam a matéria, ok? Bem, Dalton foi um cientista, veja, um professor de ciências do ensino fundamental, até o 9º ano aqui, que seria, né? Esse professor, ele é famoso, talvez mais famoso por um problema de saúde que ele tinha, né? Ele tinha um problema na visão. E ele descobriu esse problema na visão, segundo alguns relatos, da seguinte forma: ele ganhou de alguém um par de meias coloridas, vermelhas, de lã, né? E nas noites frias e nos dias frios, ele usava esse par de meias, inclusive para ir às missas. Inclusive para ir às missas em intenção a pessoas que haviam morrido. Imaginem que naquele tempo as pessoas não podiam usar roupas de cores extravagantes, especialmente nas missas. Podia-se, se era uma missa na intenção de alguém, uma missa de 7º dia, uma missa de um mês, enfim, a pessoa tinha que ir de preto, né, demonstrando respeito, luto por aquela pessoa. E lá vai Dalton com as meias vermelhas, né? As pessoas ficavam espantadas, chocadas. E alguém chega para Dalton e fala: olha, poxa vida, desculpa eu lhe falar, mas não está pegando bem. Você está indo à missa com meias vermelhas. As pessoas estão ficando chocadas. Isso aí é falta de respeito. Aí foi que foram perceber que Dalton não distinguia o vermelho. Para ele aquilo era cinza, né? Então, a partir daí, todas as pessoas que têm a dificuldade de identificar as cores tem uma doença que foi dado o nome em homenagem a Dalton, que é o daltonismo, né? Então, Dalton foi o primeiro daltônico que se tem notícias. Muito bem, o modelo atômico de Dalton explica o comportamento dos gases, explica algumas transformações químicas, mas o modelo atômico de Dalton não explica fenômenos elétricos. A eletricidade, que já era conhecida naquela época, né, e que passou a ser estudada profundamente no século XIX, não era prevista pelo modelo atômico de Dalton. Como
que a eletricidade passou a ser explicada? E qual a relação dessa explicação com o átomo? É o tema da próxima aula. Deixa aí o seu like. Se você gostou, se inscreva no canal aí do Colégio Adventista de Vila Yara para poder receber os próximos vídeos. E até então a próxima aula.